O programa Zona Esportiva tem o apoio cultural de Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultaneamente no YouTube. No final da tarde a gente posta lá no Facebook, Televisão Santa Maria, e no Instagram. Aí você pode, acessando a qualquer horário, ver o assunto que a gente debateu durante o dia, ou mesmo programas anteriores para rever alguma coisa que aqui tenhamos trazido até você. Lembrando sempre que os nossos apoiadores culturais são Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais a sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ótica de grau, ótica solar, relógios, cuias de bombas em ouro e prata, tudo em até 10 vezes nos cartões. Nosso convidado de hoje é o Sandro Covelo. Está aqui com a gente, satisfação, Sandro. Toda minha. Sandro, que legal que você está aí, Sandro. Eu te acompanho há muito tempo, né? Tens uma trajetória quase meteórica aí do futsal pela idade. Muita gente leva algum tempo para chegar até onde você chegou, mas você tem no DNA o futsal, né? Com certeza. O velho Leonardo era um dos maiores treinadores que nós já vimos aqui no Rio Grande do Sul, e Santa Maria era o maior, né? E aí o Sandro acompanhou essa trajetória. Sandro, futsal desde o início ou tu praticou algum outro esporte, Sandro? Praticamente, primeiramente, agradecer, prazer estar aqui participando pela primeira vez desse programa, que a gente acompanha já há algum tempo e tem uma importância enorme dentro do cenário esportivo Santa Maria. Então, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E o futsal na nossa vida vem praticamente quase com exclusividade, né? Nós começamos, como tu bem falou, filho do professor Leonardo, nós começamos a acompanhar o futsal com 12 para 13 anos, ali quando o professor começou no futsal em 1984, quando ele praticamente transicionou do futebol de campo para o futsal, lá na sua primeira equipe, que foi o Alvorada, naquela época, e desde então nós acompanhamos, né? E obviamente que nos apaixonamos pela modalidade, não só por ver todo o trabalho, o estudo que o professor Leonardo fazia, mas também por compartilhar dos momentos e de todo esse dia a dia que o futsal nos proporciona. A gente acabou, né, desde então, se apaixonando pela modalidade. Na nossa juventude nós tivemos uma participação no futebol de campo também, enquanto atleta ainda. Tivemos uma participação no Grêmio Porto Alegrense, mas o futsal sempre foi mais forte, sempre foi uma veia mais forte, um gosto muito talvez a parte tática do jogo tenha chamado muito a nossa atenção, e então foi vamos dizer assim, uma paixão desde novo, e desde lá viemos quase que direcionando, né, para o futsal, como atleta que encerrou a carreira prematuramente, vamos dizer assim, e posteriormente, já no curso de Educação Física, posterior a se formar, já direcionando para a carreira de treinador, e estamos até hoje, graças a Deus, colhendo bons frutos. Na tua época de atleta, Sandro, chegou a jogar em alguma equipe do Citadino? Do Citadino jogamos em algumas, jogamos na ABB, jogamos na antiga Deville, então em algumas, daí posteriormente saímos para jogar. Deville era a antiga Portela, passou a ser Deville. Isso, e aí jogamos no Clube Dores, jogamos no Job, e ali um pouco antes de acontecer a lesão que acabou precipitando o final da carreira ali. Mas eu sempre digo, né, como atleta, eu acho que eu sou hoje um bom treinador, então eu acho que sou muito melhor treinador do que atleta. Não, mas a pessoa tem que praticar dentro para também saber. Mas nós tivemos boas experiências, assim, existia uma equipe enxuta na época, e nós, juntamente com outros 2 atletas daqui, estivemos fazendo parte de uma temporada do
do juvenil na época, que hoje se chama sub-20, na época era juvenil da Enxuta. Então fomos... Tudo isso valeu, né? Foram experiências que foram somando e agregando muito e nos apaixonando ainda mais pela modalidade, o que fez nós sermos hoje um abnegado e um estudioso da modalidade. Porque o futsal, né, Sandro, ele, por ser uma estrutura menor, né, ele é profissional, mas uma estrutura pequena, às vezes tem um presidente, um diretor ali, e o treinador é quase que faz tudo, o que orienta. O treinador que não tiver essa vivência aí, né, principalmente ter passado em equipes maiores, como você passou, mesmo sendo em categorias menores, você está ali convivendo, você está vendo se você é um cara interessado, tu está observando tudo que está acontecendo. Eu sempre fui bastante observador, então isso é um detalhe importante que chama atenção, porque o futsal, como são menos pessoas envolvidas na sua parte organizacional, né? Muitas coisas que o treinador pode colaborar, ele tem a oportunidade de colaborar em termos estruturais, em termos organizacionais, e isso me ajudou bastante, com certeza. Ele passa a ser um treinador e ao mesmo tempo um gerente quase que de... um supervisor, né, um pouco de tudo. Tem equipes que a gente faz mais de uma função, né? Então toda essa experiência que a gente traz na bagagem de ex-atleta, de filho de treinador, de ex-atleta e posteriormente de estudante de educação física, agrega, soma-se e nos ajuda muito até hoje. Porque muitas vezes, né, o pessoal vê ali fora o treinador ali na beira da quadra, pensa, treinar, jogar, mas não sabe o que é o dia a dia, né, do treinador, a vivência com os jogadores. Ele tem que acreditar no treinador, ele tem que ter confiança, exatamente por ser uma estrutura menor. O que acontece? Estoura sempre no treinador. Então o treinador tem que saber tudo, todos os atalhos, né? Para poder ter o grupo na mão e depois o grupo desenvolvendo a quadra. A tal gestão, né? Essa gestão de pessoas hoje, cada vez mais nos esportes coletivos, no futebol não é diferente, no futsal também não. A gestão de pessoas torna-se importantíssimo, tanto do corpo técnico com os atletas, do corpo técnico com a parte diretiva da equipe também. Então tem que saber, né, conviver nesse meandro aí, nesse meio e como tu disse, vender bem a ideia, né, e conseguir que todos acreditem que aquilo é possível de se realizar, e aí sim as coisas se tornam um pouco menos difíceis. E o treinador de futsal, futebol de salão, agora futsal, né, Sandro, ele é muito exigido. Por quê? Porque foi um dos esportes, talvez, que eu tenha visto que aconteceram mais alterações e mudanças, né? E essas alterações e mudanças acabam atingindo também a parte tática. E o treinador que não está totalmente atualizado, ele pode ser pego ali num contrapé, né? Com certeza, a modalidade de futsal hoje, com certeza, é a que mais muda suas regras de um ano para o outro, né? Praticamente a todos os anos tem algumas mudanças na sua regra, e isso faz com que os treinadores, as equipes, os envolvidos na modalidade tenham que se adaptar o mais rápido possível, porque senão acabam ficando para trás. Então, o futsal tem essa característica, as mudanças constantes na sua regra, com o objetivo, obviamente, de deixar ele cada vez mais dinâmico, mais atraente para o público, né? Mas isso envolve uma permanente atualização daqueles que habitam na modalidade. Porque o futsal, né, ele é um esporte, né, Sandro, que desde a reposição do goleiro até a reposição lateral, tudo são jogadas preparadas pelo treinador. É um esporte hoje muito estudado, né? Talvez muito mais do que no campo, né? Mas, e por isso uma alteração numa cobrança lateral, uma alteração numa saída, pode alterar uma jogada que tu tinha preparado. Né? Com certeza, com certeza. O futsal é um jogo muito tático, né? E com a parte física cada vez mais se sobressaindo, predominando, os espaços ficam cada vez menores, e aí aquela equipe que for talvez um pouco mais preparada para determinadas situações, ela pode tirar um proveito ainda maior, menos tempo, né? E conseguir os seus objetivos. Um exemplo que nós podemos citar agora, a mudança de regra, uma das mudanças de regra que mudaram agora por último foi a reposição do goleiro, como tu bem falaste. Não vai precisar mais a bola sair da área. Quer dizer, já estão se criando artifícios para que os movimentos ofensivos comecem talvez mais perto do gol ainda. Então são tudo aquilo que nós falamos anteriormente, adaptações que os treinadores têm que rapidamente promover e já tentar incluir alguma coisa que possa beneficiar a sua equipe. Com certeza.
Ô, Sandro, me diz uma coisa, você passou também por equipes de outros estados, né? De outro estado. Nós tivemos no Paraná em 2011, no Foz Futsal, e tivemos em Santa Catarina, em Mafra, por 3 anos, de 2015 a 2018, onde conseguimos, graças a todo mundo que estava envolvido, boas conquistas e atingir os objetivos lá. Então eu te fiz essa colocação porque agora eu vou te fazer a pergunta. Você pegou o tempo áureo do futsal no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul era considerado um dos futsais mais fortes do país. Aí estourou Santa Catarina, estourou o Paraná e começaram outros estados lá no Nordeste, que começou a ficar muito forte. O que tu acredita que tem acontecido para o Rio Grande do Sul parar no tempo? É verdade. O futsal do Rio Grande do Sul já foi, há alguns anos atrás, como tu bem falaste, na época que a gente chama da época romântica, na época de ouro do futsal, que era futebol de salão ainda, né? Já foi com certeza o estado com a predominância maior. Todos os grandes atletas do país queriam vir jogar no Sul, pelas as equipes que tinham, as estruturas que tinham o futsal, pelo campeonato competitivo que era, né? Existia 3 séries muito competitivas, bronze, prata e ouro, com um nível competitivo muito grande nas 3. E aí, posterior a isso, né, uma série de fatores, eu acho que contribuíram para que essa balança fosse se reequilibrando. O Paraná é um estado que tem uma organização e um apoio das prefeituras muito grande. Isso fez com que o futsal desse uma alavancada muito grande no Paraná. Santa Catarina, idem. Santa Catarina não é tanto como o Paraná, mas também tem um apoio público municipal muito grande. E tem umas empresas que investem bastante. Empresas grandes, né? Mas o apoio das prefeituras, porque lá, tanto o Paraná quanto Santa Catarina é muito forte os jogos estaduais lá, né? Seriam nossos GIRGs aqui. Intermunicipais. Seria o nosso GIRGs aqui, lá o JASC em Santa Catarina e os jogos intermunicipais do Paraná são muito fortes, e com isso as prefeituras investem bastante nas equipes, e com isso alavancou bastante o futsal. Mas o futsal do Rio Grande do Sul vem já há 3, 4 anos dando novamente uma alavancada e está com certeza entre os 4 ou 5 melhores estaduais do país hoje em dia. A formação da liga diferenciada da federação não traz um certo prejuízo, de repente coloca em segundo plano algumas equipes, em primeiro plano as mais fortes? Eu acho. Na minha opinião, tudo aquilo que se havia talvez projetado e prometido de melhoras para os clubes ainda não aconteceram, né? E se criou uma confusão muito grande para o grande público, né? Ninguém sabe, só os mais envolvidos, quem sabem o que é Série Ouro realmente, o que não é, né? Quais são as equipes de ponta do estado, quais são as que não. Então se criou vamos dizer assim, uma confusão em termos de competição, e ainda não se viu tanta vantagem assim. É claro que alguns pontos a Liga Gaúcha conseguiu melhorar em relação à federação, taxas de arbitragem, algum incentivo não financeiro, mas em termos de materiais para os clubes, mas ainda é pouco. Eu particularmente tenho a visão de que a união seria o melhor caminho, né? Um órgão só comandando o futsal no estado seria o melhor caminho. Não sei se é ainda possível que isso aconteça, né? As ligas surgiram bastante fortes, não só aqui no estado, mas em Santa Catarina, em São Paulo, no Paraná agora surgiu a Liga Paranaense também. Eu não sei se esse caminho vai ter retorno ou não, mas eu acredito que para os clubes e para o futsal, para a modalidade, seria interessantíssimo que houvesse um consenso entre as duas instituições, federação e liga, porque aí o futsal seria realmente alavancado. E assim como tu bem falaste, divide muito, né? Divide não só opiniões, né? Mas divide patrocínios, divide verbas públicas, divide verbas privadas, e isso acaba, eu acho que ao invés de fortalecer a modalidade, eu tenho a opinião de que, pelo que eu vi nos últimos 2 anos, apesar da Liga Gaúcha ser uma competição bastante organizada, conseguiu levar praticamente todos os clubes da elite para a sua competição, com exceção da Soeva, que ficou na federação, no campeonato da federação, talvez com a
né, com a justificativa de que os campeonatos nacionais são chancelados pela federação, então o campeão estadual como a Soeva tem direito a participar da Taça Brasil. Sim. E de outras competições nacionais, talvez por isso, mas a Liga Gaúcha levou as outras todas as equipes para lá. É uma competição forte, organizada, mas eu creio que se precisaria um pouco mais para conseguir, né, cumprir todas aquelas promessas anteriores de apoio aos clubes, apoio inclusive financeiro, que até o momento que a gente saiba não conseguiu vir, mas a gente espera que consiga, e mais que isso, a gente espera que, eu tenho esperança que, não sei se daqui 1 ano, daqui 2 anos, mas que as entidades novamente se conversem, se unam e para o bem da modalidade, o futsal aí sim teria uma força muito grande. Porque eu acho que a Liga fez uma sombra, né? Uma sombra muito grande, muito grande. Eu não sei se eu vou te deixar de saia justa, mas se hoje chegasse assim, alguém chegasse e dissesse para ti, Sandro, está aqui o futsal de Santa Maria, tu vais administrar, vais fazer com que ele se torne novamente aquela potência que era no Rio Grande do Sul. Não era o primeiro do estado, mas era forte. Era um manancial de jogadores muito grande. Era dos centros do futsal. Era no centro do futsal. Qual a primeira atitude que tu tomaria, Sandro, se tu recebesse em tuas mãos o futsal de Santa Maria? Qual o primeiro passo que tu daria? Eu acho que o primeiro passo seria agregar salonistas, né? Trazer os salonistas de verdade da cidade, que existem, que estão por aí ainda, né? São salonistas que desde aquela época que tu bem falaste, estão envolvidos com a modalidade, têm um amor e um gosto especial pela modalidade. Estão relegados ao segundo plano. Exatamente, talvez pela falta de alguém que mobilize, que consiga agregar novamente, que mobilize todo esse contexto, esse pessoal, né? Pela falta de disponibilidade, talvez de tempo ou de próprio um projeto o hábito, um projeto, quem sabe, né? Acho que eu nunca vi assim, eu não tive a oportunidade de ver um projeto atrativo que atraísse não só o setor privado, mas as pessoas que gostam do futsal, público, né? O público, exatamente, porque Santa Maria tem um potencial enorme, um potencial muito grande. A gente vê, desde esse tempo que tu falou, um pouco estagnado o futsal na cidade, talvez, e ver salonistas como tu, enfim, como vários, Luiz Carlos Duzé e outros, o professor, o professor Leonardo já tentou algumas vezes que se houveram possibilidades, mas não conseguiu que essas pessoas viessem de forma efetiva, e o projeto a gente tem esse planejamento, vamos dizer assim, a médio e longo prazo de apresentar esse projeto em algumas empresas para que o futsal de Santa Maria volte a emergir de forma forte realmente. Que tu tem que trazer de volta a imprensa. Exato, a imprensa nós nos oferecemos, vou te contar, talvez tu não saiba, nós oferecemos mais de uma vez aqui. A TV está caindo de madura, uma TV para Santa Maria de Santa Maria, que tem espaço para o esporte. A gente ofereceu e não houve assim a recepção. Nós oferecemos, de repente, para ser um puxador, se não fosse aqui o principal, mas nós temos condições de fazer os jogos, transmitindo ou filmar e depois colocar, e para as pessoas começarem de novo a gostar do futsal. E aí, talvez uma empresa investindo aqui, a rádio volte. Aí o pessoal, entendeu? Alguém tem que puxar. Existem alguns alicerces, né, desse projeto, por exemplo, que eu planifico, assim, existem alguns alicerces que embasam esse projeto. E num deles, com certeza, está a imprensa. A imprensa é ponto primordial para que a coisa consiga que a gente não é contra lives, acho que as lives são legal, mas não é a live que vai alavancar. Pode ter a live, mas teria que ter, por exemplo, uma emissora de TV, como a TV Santa Maria, uma emissora de rádio, para dar esse espaço diário para te poder divulgar e dar o espaço nos jogos. Pode ter as lives, quem quiser fazer a sua live, faça suas lives, nada contra, entendeu? Mas acho que também precisa disso aí, porque é ali que vem, como disseste, aí vem o empresário atrás, vem o público começa a assistir, começa a gostar. Tudo e tem espaço para as duas coisas, Tess. Com certeza. Sendo bem feito, tem espaço para as duas coisas. Santa Maria tem espaço, tinha. Quando era forte, tinha espaço para todo mundo. É verdade. Entendeu? Mas o pessoal tem que começar a entender que tem que sair um pouco de fora das quadras e trabalhar naquele espaço que a gente estava dizendo que tem que ter a estrutura aquela. A gente tem potencial, Santa Maria tem potencial humano, tem potencial físico, estrutural, né?
Falta realmente, quem sabe, uma união maior e uma organização um pouquinho maior para trazer de volta aqueles que podem realmente ajudar e agregar na modalidade, juntamente, obviamente, com todos os apoios que são necessários para se fazer futsal hoje em dia. Legal. Muito obrigado pela tua vinda. Eu que agradeço. Vou te convidar de novo, acho que o papo foi muito legal, acho que a gente pode, quem sabe, aqui largar uma semente, começar a trazer mais gente para cá para conversar a respeito. Vou convidar o teu pai também para vir, que é uma pessoa que eu acho que ele é uma das bandeiras, né, do nosso futsal, daqui de Santa Maria. Mais gente também que faz parte do futsal, vou tentar convidar. O Michel já está convidado, quando ele vier a Santa Maria, eu quero que ele também venha aqui conversar com a gente, está lá assistindo. Um abraço para lá em Santa Catarina, o Paulinho Camargo, viu? Te mandou um abraço, o Paulinho mandou uma mensagem hoje. Grande abraço. Mandou um abraço, né? Ele está lá, assiste todos os programas lá em Santa Catarina. Eu estou num grupo que eles criaram dos ex-atletas ali. Ele falou que tem um grupo, E ele é bem ativo no grupo ali. Ele falou que tem um grupo, até ele deu uns nomes aqui, ele quer que eu descubra onde é que anda o Narigueta, né? Narigueta, Livramento. Ele quer, como eu vou buscar o Narigueta para fazer uma grande abraço a todos eles. Mas isso aí é legal, né? Isso que tu diz, nós temos que trazer de volta esse pessoal, né? Não ficar só com esse saudosismo, né? Mas tentar reviver aquela época áurea do futsal. Agora tá no momento de ser o dirigente. Os jogadores têm que ser o dirigente, né? Para continuar. E a gente está aí, viu? Qualquer coisa que tu quiseres, a TV está à disposição, a direção já me franqueou isso, sabe? E a gente sentar, conversar e ver o que a gente pode fazer. Eu acho que é o momento a gente resgatar. É verdade. Aproveitar essa parada que nós tivemos aí dessa pandemia, está tudo parado, é o momento de se reorganizar, quem sabe, e se reestruturar. Se voltar, né, não só historicamente, como o professor Dido, inclusive, está fazendo um resgate histórico, né, do futsal daquela época, mas não só o resgate histórico, o resgate prático realmente, trazer novamente, porque o torcedor de Santa Maria gosta muito de futsal, desde que ele seja competitivo. Nós temos dirigentes à altura, nós temos treinadores à altura, como você é um deles, nós temos atletas, nós temos a base nas escolas. Exatamente, é isso que eu penso também. A gente montar só uma estrutura e retornar a ser o futebol de salão que era antigamente. É isso que eu penso também, concordo plenamente com a tua ideia. Desde já agradecendo o convite novamente e parabenizando pelo espaço, pelo programa, e um abraço a todos, não só os salonistas, mas a todos os desportistas de Santa Maria. Legal, grande abraço, estamos indo embora, amanhã estamos de volta ao meio-dia, nós vamos voltar com esse assunto, hein, gente? Nós vamos voltar, eu acho que ele é interessante, eu sou um apaixonado pelo futebol de salão, eu gostaria de ver de novo o futsal, não digamos assim que fosse naquele auge que estava pelo menos retomando aquele caminho, né? E aí ele chega lá e a gente quer fazer parte também desse trabalho aí. Grande abraço, até amanhã. O programa Zona Esportiva tem o apoio cultural de Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor.